Mano, é tipo assim, o diabetes tipo 1. Vou falar do diabetes tipo 1. A tua glicose, quando ela tá boa, quando ela tá um luxo, ela tem que estar em 100. Tá em 100. Aí tu comeu alguma coisa, a tua glicose começa a subir. Aí o que a gente faz? Quando a glicose sobe? Aplica, fala aí. Insulina. Pra combater a glicose que tá no sangue. Que não pode ficar no sangue, tem que entrar na célula. Entendeu? Então grava isso que a gente pode falar sobre isso depois. A glicose que a gente come, ela fica no sangue, mas ela não pode ficar no sangue, senão vai começar a dar problema, vai ficar muita glicose no sangue. Aí a gente toma insulina para combater isso. Só que, às vezes a gente tem que fazer uma conta para descobrir quanto de insulina eu preciso para combater essa quantidade de glicose que eu ingeri, entendeu? Certo. Só que existe uma margem de erro aí, porque se eu olhar na tabela nutricional desse MM, vai estar lá uma quantidade de carboidrato. Vou ver essa quantidade de carboidrato, vou fazer uma conta, vou descobrir a quantidade de insulina e vou aplicar para comer. Só que na própria tabela já tem uma margem de erro. Na própria seringa de insulina também já tem outra margem de erro. Então, vai entrando uma margem de erro em cima da outra e é difícil tu fazer esse trabalho exato, tu cobrir o carboidrato com a quantidade certa de insulina e no tempo certo. Entendeu? Caraca. Aí, a parada é essa. Como existe essa margem de erro, se eu comer muito, essa margem de erro fica muito maior. Então pode ser que eu faça uma hiperglicemia. Esse é o primeiro cenário, hiperglicemia. Minha glicose está alta. Aí eu começo a sentir sede, começo a sentir uma fome chatinha, começo a me sentir meio sonolento e tal. Mas tudo bem. O cenário da hiperglicemia, ele me faz mal a longo prazo. Entendeu? Ele me faz mal a longo prazo. Agora, quando a minha glicose está muito alta, eu tenho que também aplicar insulina para jogar ela para baixo de novo. Só que a margem de erro ainda existe e às vezes a gente aplica insulina, estou com a mão na minha frente, às vezes a gente aplica mais insulina do que deveria. Aí a glicose, boom, going down. Hipoglicemia. Aí esse é o pior cenário, tá ligado? Esse é o mais preocupante, porque isso te mata em minutos, tá ligado? Caraca, minutos? Minutos. E aí os sintomas aqui são súbitos, tá ligado? Os sintomas são súbitos. Pode te matar em minutos, tá? Não é o que acontece. Geralmente a pessoa desmaia, aí a pessoa... Se for um cenário muito grave, a pessoa desmaia, a pessoa tem convulsão, a pessoa entra em coma, entendeu? Só que os sintomas aqui são súbitos. Dá uma fome súbita, dá um cansaço absurdo, tu começa a suar, fica suando muito, fica tremendo, cada hora dá um sintoma diferente. Aí é nessa hora que tu tá na rua sem açúcar nenhuma e tu pede açúcar pra alguém. Aí se a pessoa te conhece e fala, pô, tu é diabético, como é que eu vou te dar açúcar? Nossa. Aí tu estressadão, tendo que explicar, tá ligado? Então ela tem que falar, meu irmão, só me dá o açúcar e para de falar, mano, que eu tô... Então é mais ou menos por aí. Esse é o pior cenário, a hipoglicemia, entendeu? Entendi. E aí que ninguém entende, aí que a cabeça da rapaziada buga. Então às vezes o açúcar é bom. O açúcar, o carboidrato, né? No ele caso, salva a minha vezes vida. É necessário. Ele salva a minha vida. É uma balança, né? Não, então, aqui eu não morro nunca. Aqui eu não morro Tá ligado? Então isso que é confuso. Olha o que a gente tá falando agora. Eu tô falando que aqui eu não morro nunca, pô. Tá ligado? Porque tem açúcar na minha frente. Nossa, contraditório, né? Contraditório como todo mundo pensa, né, mano? Exatamente, mano. Mano, minha cabeça fez assim, ó. Explodiu agora, mano. Então é tipo isso, mano. A hipoglicemia é o mais punk do cenário. Então, tipo assim, a insulina é um antídoto, né? Mas ele pode ser ao mesmo tempo veneno, né? Aquilo que te salva te mata, né? Se tu aplicar o antídoto na quantidade errada, vira um veneno. É exatamente isso, entendeu? E você falou que a hipoglicemia... Hipo é a baixa? Hipo é a baixa. Qual que era a outra? Hiperglicemia. Te causa problemas a longo prazo. Quais são esses tipos de problemas? Então, aí são as complicações que a gente mais está acostumado a ver no diabetes tipo 2. Que também pode acontecer na vida do diabético tipo 1. Que são vários problemas, né? Neuropatia, problema na visão. Então, a glicose alta no sangue, ela começa a danificar os nervos do corpo, principalmente os que estão nas extremidades. Então, por isso que tem diabético que acaba tendo que amputar o pé, amputar a perna, porque começa por ali a danificar.
Então aqui no olho também a gente tem a nossa retina, né? Tem uma série de vasos. Aí quando o sangue chega lá com muito açúcar, né? Imagina teu sangue com muito grão de açúcar, sabe? Concentração alta. Aí começa a danificar os nervos, então por isso que tem diabético que fica cego, tá ligado? E uma série de outras complicações que vão aparecer por conta do diabetes mal cuidado. Aí o diabetes mal cuidado, a gente pode entender como uma hiperglicemia a longo prazo, entendeu? Entendi. Pegou a ideia? Entendi. Então é mais ou menos isso. Nossa, mano. O bagulho é doido, velho. Caraca, O bagulho é doido. velho. Então, assim, por isso que eu comecei também com essa ideia do tipo 1, pra fortalecer essa ideia que são duas coisas completamente diferentes, tá ligado? Apesar do nome ser o mesmo, diabetes. Na real, o nome é diabetes mellitus. Sabe por quê? Não. Diabetes significa que tu tá urinando muito. Então a rapaziada lá, antigamente, via que as pessoas estavam urinando muito, chamaram de diabetes. Porque o diagnóstico também era feito assim, né? Dava formiga, quando dá formiga na urina, o pessoal fala, ih, tá com diabetes, né? Então às vezes começa a dar muita gente até hoje é diagnosticada assim, entendeu? O pai e a mãe olha que começa a dar formiga no vaso, e fala, ih, meu filho tá com diabetes. Então diabetes significa que você tá urinando muito. Mellitus vem de mel. Significa que a urina É de mel. tem gosto de mel. Papo reto. Né, mano? E eu vou falar uma parada séria. Eu não sabia, mano. Isso não passava pela minha cabeça. Eu conheci uma pessoa com diabetes tipo 1. Ela me contou, mas eu sei que acontece com muito mais gente. Que na época, ela não tinha fita pra medir a glicose. Vocês já viram gente medindo a glicose e tal, numa fitinha? Aquela fitinha é cara pra caramba, mano. E quem tem diabetes, usa aquela fitinha papo de 5 vezes, 7 vezes por dia. E aí, como não tinha disponível, ainda nem existia, tu tinha que ferver a água, colocar a urina na água e tal, era uma confusão. Mano, tinha uma mãe que ela provava a urina da filha, tá ligado? Pra saber se a glicose estava alta ou não. Doideira. Doideira. Mãe é... Caraca. Mãe é mãe, né, mãe? Mãe é mãe, Mãe mano. é mãe. E tipo assim, isso não é pré-histórico, não. Isso aconteceu, pô, século passado, no final do século passado ainda acontecia isso, né? E eu não tenho dúvida que em algumas regiões, assim, bem distantes, muito interiorzão, pessoa que não tem conhecimento nenhum, isso deve acontecer. Deve acontecer. Eu trabalhei num posto de saúde durante, eu acho que 1 ano e meio, cara. E eu trabalhei na